Sagitário, abril de 2025. E aí, Sagitário, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Já vou pedir de início para você deixar o seu like, deixar um comentário gratidão ao universo, seguir aqui o perfil Tarot do Pedro. É muito importante a sua interação para que eu volte com mais previsões para o seu signo, Sagitário. Mentaliza aí a sua situação, mentaliza aí o que você está passando. E vamos ver aqui com o Tarot uma previsão para o seu mês de abril de 2025. Vamos lá. Cavaleiro de Paus. 6 de Paus, olha. A Força. O Eremita. 5 de Ouros. O Imperador. No fundo, Rainha de Paus. Me veio logo de início, Sagitário, uma frase que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu vou dar um exemplo aqui de uma... Eu trabalhava uma época numa empresa e eu tinha uma gestora, uma chefe, que ela falava assim para mim, eu fui promovido nessa empresa e ela falava para mim que quanto mais a gente cresce, mais sozinho a gente fica. E é a mais pura verdade, porque assim, quando você está num ambiente corporativo, dando esse exemplo de ambiente corporativo, quando você é promovido dentro de uma empresa, as pessoas acabam criando um certo distanciamento de você por você exercer uma função superior a elas. Então, acaba que antes você tinha ali o companheirismo dessas pessoas, agora você tem tipo não é um afastamento, mas se cria-se uma atmosfera onde você tá mais sozinho, entendeu? É muito isso. Quem passa por isso nesse aspecto vai entender o que eu tô falando, né? Por isso que eu comecei falando que grandes responsabilidades. Como é que é a frase? Já até esqueci. Ela veio tão rápido e na mesma velocidade que ela veio, ela foi. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? De um filme de super-herói, não é isso? Acho que é Homem-Aranha. Aqui mostra vocês num período de vida com um potencial muito elevado, sabe? Vocês conquistando bastante coisa, vocês sendo reconhecidos pelo aquilo que vocês fazem e vocês dominando muito bem isso, mas ao mesmo tempo mostra que vocês muito sozinhos e solitários. É uma jornada onde você vai precisar fazer essa jornada do eremita, porque assim, como eu falei a parábola mais lá no início, quanto maior a gente cresce, mais sozinho a gente fica, né? Então, assim, por diversas vezes você vai se deparar numa situação de tristeza por você sentir falta de alguma coisa. E a falta geralmente pode ser de um companheirismo, de parcerias, de pessoas ao seu redor ou de alguma coisa que vai sempre faltar, né? A vida, ela é feita de uma parede cheia de buracos. A gente não consegue tapar todos os buracos, porque se a gente tapar um buraco, a gente acaba destapando o outro, e assim sucessivamente, né? Quem falou isso pra gente foi a Jut Jut, nos vídeos. E é isso. Às vezes a gente está muito satisfeito numa área da nossa vida, muito realizado, e a gente acaba não estando realizado em outras áreas, né? E isso não desvalida as nossas conquistas, isso não desvalida o que a gente já conquistou, o que a gente tem. A gente tem que aprender a direcionar o nosso olhar. Direcionar o nosso olhar por aquilo que a gente já conquistou, pelo aquilo que a gente tem. E não dar muita ênfase para aquilo que ainda falta. Porque aquilo que ainda falta, a gente uma hora consegue. Uma hora a gente tem, a gente pode ter por alguns momentos e depois não ter de novo. Mas o importante é a gente valorizar aquilo que a gente já quis um dia e que agora a gente tem. Né? Por que eu estou falando isso? Exatamente por essa energia que vocês podem estar vibrando agora de se sentirem só.
e de sentir que algo está faltando. Quando, na verdade, vocês conquistaram muita coisa e vocês estão conquistando muita coisa, né? Vocês são até exemplo para outras pessoas. As pessoas te enxergam de fora e falam: nossa, olha como é que o Sagitário ele conseguiu, sabe? Olha como é que ele cresceu, olha como é que ele adquiriu aqueles bens, olha como é que ele viajou, olha como é que é, ele conquistou, olha como é que se porta, né? Olha como é que é grandioso o sagitariano. Mas para você, sempre tem algum detalhezinho que está faltando e isso acaba pondo tudo isso que as pessoas tanto admiram em você em xeque. Você põe em xeque isso. Mas aqui fala o imperador e a rainha de ouros, né? Aqui fala para você assumir a postura de quem você realmente é. Porque aquilo que você está sentindo falta momentaneamente, uma hora chega. Uma hora você vai ter, você vai desfrutar disso, mas outras coisas vão faltar. E esse é o grande dilema da vida, né? Uma hora tem, outra hora não tem, uma hora falta, outra hora não falta. E é assim que essa engrenagem toda funciona. Né? Então, assim, não se apega muito a um sentimento de tristeza e de falta, porque a solitude que o eremita ele propõe para você é uma solitude de engrandecimento, de aprendizado, de potencial, de você olhar realmente para dentro e ao seu redor e ver tudo de bom que a gente já construiu e que a gente tem. E aquilo que a gente ainda não tem, a gente pode modificar, a gente tem a capacidade. Mas a gente não precisa ficar nessa energia aqui de insatisfação, de perdas, de falta, porque isso acaba botando a gente numa energia de. Uma energia não, né? Adoecendo realmente a gente, sabe? Despertando ansiedade. Não saiu aqui a carta da ansiedade, né? Mas. O 9 de espadas, mas é uma energia que não tem como não lembrar dela quando a gente está aqui nessa. Se colocando nessa posição de tristeza e de escassez. Então, assim, o exercício que o eremita ele convida a você a fazer nesse momento é realmente se autoavaliar, avaliar tudo ao seu redor e ver tudo aquilo de bom que você já construiu e ser grato por isso. E trabalhar da melhor forma possível para você conquistar aquilo que você ainda quer. Porque você tem potencial, as pessoas admiram isso em você, você tem gana, você tem coragem, você tem força e você vai conseguir. Tá certo, Sagitário?